O Triângulo das Bermudas está entre os mistérios mais famosos do mundo. O Triângulo do Diabo, como também é conhecido, é responsável por mais de uma dúzia de desaparecimentos de aviões e navios e cerca de 1000 mortes. Aproximadamente 20 barcos desaparecem no Triângulo das Bermudas todos os anos. Esta área triangular de mar entre as Bermudas, Porto Rico e Flórida deixa cientistas e especialistas deslocados, e marinheiros e pilotos com uma sensação de pavor cada vez que têm de passar por ela até hoje. E com tudo que sabemos sobre o Triângulo das Bermudas, ainda não há uma resposta definitiva para o quebra-cabeça. Por isso, hoje vamos mostrar as 10 melhores teorias que explicam o fenômeno do Triângulo das Bermudas. Buraco de minhoca. Uma teoria do Triângulo das Bermudas é o buraco de minhoca. Para os entusiastas da ficção científica, isso tem muito peso. Quando as pessoas desaparecem no Triângulo das Bermudas, elas desaparecem sem deixar vestígios. O buraco de minhoca, que é essencialmente um portal de viagem no tempo, explicaria o porquê. Infelizmente, os cientistas ainda não encontraram evidências sólidas de buracos de minhoca nesse contexto. Mas isso não os impediu de acreditar que poderiam causar os acidentes no Triângulo das Bermudas. Em 1941, o navio da Marinha dos Estados Unidos, Proteus, que transportava 58 passageiros e cargas, desapareceu repentinamente no Triângulo das Bermudas. Um mês depois, outro navio, chamado USS Nereus, também desapareceu com 61 passageiros a bordo. Ninguém sabe o que aconteceu e não houve qualquer registro de sinal de socorro do capitão. As equipes de busca também não encontraram nenhuma evidência de navios ou corpos. Gás metano. Em 2016, os cientistas descobriram várias crateras enormes na costa da Noruega. As crateras medem cerca de meia milha de comprimento e 150 pés de profundidade. Os cientistas acreditam que bolhas de vazamentos maciços de gás metano no fundo do mar formaram as crateras. Alguns cientistas pensam que o gás metano é responsável pelo naufrágio de aviões e navios no Triângulo das Bermudas. Mais pesquisas também provaram que há mais gás metano em alguns pontos do oceano do que em outros. Se esse gás for liberado na água, ele pode afundar navios e aviões rapidamente. Aconteceria em segundos, sem deixar tempo para os que estavam a bordo pedirem ajuda ou abandonar o navio. Interferência eletromagnética. Certos lugares na Terra afetam negativamente as bússolas e fazem com que tenham problemas para apontar para o norte. O deserto de Gobi é um exemplo e o Triângulo das Bermudas é outro. Isso se deve à interferência eletromagnética. Os cientistas acreditam que essa interferência eletromagnética é uma das razões pelas quais navios desaparecem e aviões caem com tanta frequência no Triângulo das Bermudas. Muitas pessoas fizeram relatórios estranhos em suas bússolas ao longo dos anos quando chegaram ao Triângulo. Em 1895, Joshua Slocum, que foi o primeiro homem a velejar ao redor do mundo sozinho, desapareceu em uma viagem enquanto viajava para a América do Sul vindo de Martha's Vineyard. Os especialistas atribuem seu desaparecimento ao Triângulo das Bermudas. As pessoas acreditam que Slocum nunca teria se perdido no mar, já que ele era um excelente marinheiro. Outro incidente aconteceu em 1945, quando 5 torpedeiros TBM Avenger cruzaram o Oceano Atlântico. O líder do voo, o tenente Charles C. Taylor, ficou paranoico ao perceber que sua bússola havia falhado e os aviões estavam se movendo na direção errada.
O tenente Charles instruiu sua frota a voar para o Nordeste, pensando que eles estavam indo para a Flórida, mas ele viajou mais fundo no Oceano Atlântico. Quando os aviões se aproximaram do Triângulo das Bermudas, eles começaram a perder sinais, comunicação e desaparecerão, para nunca mais serem vistos. Trombas d'água. As trombas d'água são semelhantes aos tornados, mas se formam sobre corpos d'água. As pessoas viram várias trombas d'água no Triângulo das Bermudas e algumas acreditam que elas são a causa do desaparecimento de navios e aviões naufragados. Quando uma tromba d'água se forma, a água jorra do oceano. A mudança na pressão suga centenas, ou mesmo milhares, de pés no ar. Se isso acontecer quando um navio ou avião passar, pode facilmente fazer com que vire ou caia em segundos. Além das trombas d'água, algumas partes da corrente do Golfo fazem fronteira com a borda do triângulo. Essa corrente leva a ondas enormes, às vezes com centenas de metros de altura, que podem afundar navios e barcos rapidamente. Ondas grandes podem até derrubar aviões que voam mais perto da superfície do oceano. Um excelente exemplo dessa teoria em ação é o desaparecimento do voo 19 após a Segunda Guerra Mundial. Os últimos registros de comunicação do voo eram relatórios perturbadores de passageiros descrevendo como tudo parecia estranho. Um dos pilotos afirmou que estavam entrando em águas brancas e completamente perdidos. Após esse relatório, o voo desapareceu. Segundo a Marinha, foi como se tivessem desaparecido ou voado para Marte. Alienígenas. Para cada mistério, existe uma explicação estranha. O Triângulo das Bermudas não é exceção. Mesmo que não haja evidências para culpar os alienígenas como a razão dos acidentes do Triângulo das Bermudas, eles são um bode expiatório conveniente em situações em que dificilmente podemos explicar os desaparecimentos. Pessoas que acreditam nesta teoria afirmam que o Triângulo das Bermudas é o ponto de encontro dos alienígenas onde eles abduzem e conduzem pesquisas sobre pessoas. Um incidente narrado por Cristóvão Colombo durante sua primeira viagem pela área afirma que ele viu uma chama explodindo que atingiu o mar. Uma luz estranha apareceu ao longe por várias semanas. Poderia ter sido um avistamento alienígena. Nas cenas finais de Contatos Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg, pilotos de todas as décadas retornam à Terra, com boa saúde e ilesos, de uma nave alienígena. Os alienígenas capturaram esses pilotos do Triângulo das Bermudas. Se esta peça de ficção é realmente um fato, cabe aos alienígenas saber, por enquanto. Mas talvez um dia possamos resolver o mistério antes que os alienígenas cheguem até nós. Atlantis. Atlantis é outra conspiração bizarra em torno dos incidentes do Triângulo das Bermudas. Esta teoria afirma que o triângulo pode ser a localização da mítica cidade perdida de Atlântida. De acordo com o The Independent, um blogueiro escreveu que quando os deuses destruíram a cidade de Atlântida, ela afundou no fundo do oceano. O escritor também escreveu que, embora os templos em ruínas atualmente hospedem a maioria das criaturas subaquáticas, os grandes cristais de fogo da cidade de Atlantis que costumavam fornecer força e energia existem até hoje. Portanto, tal poder e energia podem ser a causa dos acidentes ao longo do Triângulo das Bermudas. Sem mistério. Existe realmente algum mistério por trás dos acidentes e desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? Algumas pessoas acreditam que não há mistério algum, alegando que o Triângulo das Bermudas tem as mesmas incidências de desaparecimento que qualquer outra parte do globo.
Esta teoria parece funcionar quando você considera que o Triângulo das Bermudas é uma das áreas mais viajadas do mundo. Aqueles que acreditam nesta teoria afirmam que é difícil diferenciar entre fato e lenda, como é o caso do desaparecimento de navios e aviões através do mundo. E se houver muitos acidentes e naufrágios no Triângulo das Bermudas, é porque muitos navios e aviões viajam por essa parte do Oceano Atlântico. Os cientistas também atribuem o desaparecimento total à corrente do Golfo. Nenhum mistério aí. Falhas humanas. Se você está procurando por uma teoria profunda sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, definitivamente não é esta. A teoria do erro humano afirma que erros simples levam a muitos acidentes anualmente, tanto no mar como no ar. Esta teoria também assume que qualquer confusão ou erro do capitão de um navio ou piloto pode levar a consequências graves. Por exemplo, eles podem ficar sem combustível antes de retornar à Terra, levando à sua morte. Além disso, o Triângulo das Bermudas tem muitas ilhas que são difíceis de diferenciar entre si. Essa confusão deixa marinheiros e pilotos abertos para maiores erros de navegação. Ondas gigantes. Outra explicação por trás do Triângulo das Bermudas são as ondas gigantescas. De acordo com o oceanógrafo Simon Boschall, quando as tempestades do norte e do sul colidem no Triângulo das Bermudas, elas podem formar ondas violentas e causar danos significativos. Outro post do Huffington Post também afirma que essas ondas traiçoeiras podem chegar a 30 metros de altura, o que as torna algumas das maiores ondas da história. Um bom exemplo é o tsunami de 30 metros de altura causado por um terremoto e deslizamento de terra na Baía de Lituia, Alasca, em 1958. O Triângulo das Bermudas está em uma posição estratégica para ser afetado por essas ondas violentas. Se acontecerem durante a passagem de navios ou aviões, podem ocorrer acidentes e morte. Piratas. Os piratas existem desde que os ladrões podem navegar no mar. Em Piratas do Caribe da vida real, os especialistas teorizaram que os piratas podem ser uma das causas dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. Piratas sequestraram navios, causaram a queda de aviões no Triângulo e colocaram em risco a vida dos viajantes. Os Estados Unidos alertam viajantes e marinheiros sobre a possibilidade de encontrar embarcações que estejam envolvidas em atividades ilegais perto das Bahamas. O Triângulo das Bermudas é realmente um dos mistérios mais estranhos do mundo. Muitas teorias se formaram em torno desse pedaço do oceano, mas nenhuma delas parece oferecer uma resposta satisfatória. Só o tempo nos dirá a chave para este quebra-cabeça, ou talvez não. Por enquanto, apenas esperamos para ver se alguma nova teoria finalmente nos dará a resposta definitiva que estamos procurando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais!